Muito boa noite. Com muita alegria, eu dou início a essa mesa de debates do Instituto de Estudos Fiscais, essa mesa que encerra o ano de 2025, e nós tivemos ao longo do ano de 2025 uma mesa mensal e sempre abordando temas relevantes e atuais do direito tributário, do direito financeiro brasileiro. E essa é uma mesa especial, a mesa de 9 de dezembro, porque nós convidamos muitas pessoas que ainda não conhecem bem o IF, ainda não são associados, para que possam conhecer o Instituto e se juntarem a nós nesse ano de 2026. Para para essa mesa de debate de hoje, 9 de dezembro, nós escolhemos o tema tributário provavelmente mais debatido e que gera mais mobilizações, digamos assim, conversas, que é o tema da lei, né, em que foi transformada o PL 1087, de tributação dos dividendos, de criação de uma tributação mínima para o imposto de renda da pessoa física. Então, esse tema vai ser abordado hoje. Nós já havíamos feito uma mesa de debate sobre esse tema quando ainda o projeto de lei tramitava, e hoje nós vamos então falar da lei já aprovada pelo Parlamento, e especificamente também da, do problema da distribuição ou da tributação ou não dos lucros e dividendos acumulados até 31 de dezembro de 2025. Então, nós convidamos três especialistas nessa matéria para participarem da mesa de hoje. Eu vou primeiro fazer uma apresentação da doutora Sônia Acioli, que vai ser a primeira palestrante de hoje. A doutora Sônia Acioli é professora da APET, Associação Paulista de Estudos Tributários, tem uma longa experiência na Receita Federal e no CARF. Ela é ex-presidente de turma e ex-conselheira do CARF. Foi também delegada de pessoas físicas da Receita Federal em São Paulo, delegada de julgamento da Receita Federal em Campinas, e também foi chefe de divisão de tributação da Superintendência da Receita Federal na 8ª Região. Ela é especialista em direito tributário pela FGV e é advogada, e, além disso, é diretora da Tax and Women, que é uma associação muito renomada e muito atuante no âmbito do direito tributário. Muito obrigado à doutora Sônia. Teremos, em segundo lugar, a palestra da doutora Ana Paula Borges, que é advogada, consultora, é graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e é especialista em Direito Tributário pelo INSPER e também pelo IBET. Também tem uma formação em contabilidade pelo seu Law School de São Paulo. Ana Paula, muito obrigado pela sua presença. Ana Paula vai fazer a, a segunda palestra de hoje. E nós teremos também, na terceira palestra, antes de abrirmos para os debates, para as perguntas de vocês, o professor Márcio Medina, que é professor em vários cursos de especialização em direito tributário, em Belo Horizonte e em outras partes do Brasil, como, por exemplo, na Fundação Dom Cabral, na Fundação Getúlio Vargas e também na PUC Minas e no IBMEC. O professor Medina tem uma formação na área do direito, na área da contabilidade e muitos anos de experiência na advocacia tributária. Já trabalhei com o Medina no escritório Gaia Silva Gaed. Medina, muito obrigado pela sua presença. É uma honra ter você aqui. Satisfação é minha, muito obrigado. Muito bem, eu vou aqui admitir mais algumas pessoas que estão aguardando para entrar. Acho que já admiti, por enquanto, todas elas. Muito bem, então eu vou pedir à doutora Sônia que já vamos testar a sua apresentação, Sônia, e aí eu já vou te dar a palavra por 15 minutos para que você possa fazer a primeira palestra. Tá perfeito, estamos vendo muito bem. Você tem a palavra. Muito obrigado, Sônia. Obrigada,
Doutor Marciano, agradeço o convite recebido da querida Elisângela Oliveira e aproveito aqui para cumprimentar todos vocês que estão aqui presentes e os meus companheiros de painel, os professores Ana Paula Borges e o professor Márcio Medina. Uma honra para mim estar com vocês aqui. Eu tenho ouvido muitas pessoas tratarem do assunto e acredito que pela minha abordagem, até no Taxi and Woman, a Elisângela fez esse convite. Então, conversei com ela e vou trazer uma abordagem calcada em números aqui a respeito da legislação. E começando pela Constituição Federal, que foi quem traçou a regra matriz de incidência tributária dos impostos, né, que podem ser instituídos pela União, pelos estados, pelos municípios, e dentre eles o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. E essa mesma Constituição Federal, ela estabeleceu critérios a serem observados nessa instituição: generalidade, universalidade e progressividade. Claro que esses critérios eles não impedem a concessão de isenções objetivas ou subjetivas, mas eles impedem a exclusão de determinada categoria de pessoas do rol dos sujeitos passivos ou de certos rendimentos da base de cálculo do imposto, sem que outra norma ou princípio de hierarquia constitucional autorize. Então, para nossa análise aqui da noite de hoje, vale ressaltar a progressividade, que é um critério que decorre da capacidade contributiva, que tem como antônimo a regressividade, e com ele, o Constituinte determinou que o imposto de renda tem uma alíquota majorada em razão do aumento da renda, ou seja, deve ser respeitada a capacidade econômica do contribuinte. E aí, examinando o cenário atual do imposto sobre a renda, eu pergunto a vocês: a aderência do tributo à Constituição Federal? Então, já passando aqui para o primeiro slide, eu trago aqui um estudo da Receita Federal, que é de 2022, e por esse estudo, nós Oi? constatamos que, na atualidade, o Oi, imposto de gente. renda da Tá pessoa precisando de alguma física, coisa? ele é pouco progressivo. Olha só, esses estudos eles revelam uma distorção na progressividade a partir de um determinado patamar de renda, e ele diz que essa distorção decorre dos regimes de tributação diferenciados para determinadas rendas e também das isenções concedidas, como a distribuição de lucros e dividendos. Olha, esses estudos da Receita Federal de 2022, eles revelam que os contribuintes de alta renda, com rendimentos anuais de 150 milhões a 350 milhões de reais por ano, são tributados pelo imposto de renda da pessoa física a uma alíquota média efetiva de 1,87%. E ele também traz a informação de que aqueles que têm rendimentos que variam de 750 milhões a 1 bilhão de reais em um ano são tributados a uma alíquota média efetiva de 1,49%. Então, esse cenário posto demonstra que, na prática, a gente falha na aplicação da progressividade. Então, constatada essa realidade, eu acho importante a gente analisar como outros países têm tratado da questão, especialmente no que diz respeito à distribuição de lucros e dividendos. E aí eu estou me valendo de estudo do Sérgio Gobetti, um estudo pesquisador, e esse estudo é bem recente, de 2025, e o Gobetti, nesse trabalho dele, ele demonstra que a maioria das economias desenvolvidas do mundo tem promovido ajustes estruturais e paramétricos nos seus modelos de tributação da renda nas últimas décadas. Ele pega um intervalo de 20 anos, de 2003 a 2023. Se vocês olharem as primeiras quatro colunas dessa tabela que eu coloquei na tela para vocês, elas trazem a tributação corporativa. As quatro colunas do meio trazem a tributação na pessoa física e as quatro colunas finais mostram a tributação somada, pessoa física e jurídica. E aí ele pontua que 31 de 38 países da OCDE reduziram as suas alíquotas de tributação da renda da pessoa jurídica entre 2003 e 2023. E aí ele faz uma análise: por que esses países conseguiram reduzir a tributação corporativa do imposto de renda com relação aos lucros? E ele fala que essas diminuições, elas decorreram da diminuição, essas reduções decorreram da diminuição de benefícios fiscais, da inserção de maiores restrições
as regras de compensação de prejuízo e dedutibilidade de despesa não operacional, da inserção de entraves aos planejamentos tributários abusivos e também da busca de tornar progressiva a tributação na renda em nível pessoal. Olha só, regimes e regras especiais fazem a alíquota variar sensivelmente. Então, se vocês olharem esse quadro que eu coloquei na tela aí para vocês, se vocês olharem a Colômbia, por exemplo, vocês vão ver que em 2003, na tributação corporativa, ela tributava em 36,75%, ela reduziu em 2013, reduziu em 2018, em 2023 ela subiu a tributação e até aponta isso no trabalho dele, e ela que não tributava na pessoa física passou a tributar os dividendos à alíquota de 20%, somada em 23, ela tributava em 48%. Eu trago aqui a continuação dessa tela, né? Aqui o México, 34%, manteve em 30% em 23, não tributava até 2018 na pessoa física, passou a tributar em 17 e 14, e hoje a tributação, hoje não, em 23 a tributação era de 42%. O Gobetti ainda assinala que 24 de 38 países da OCDE ampliaram nos últimos 20 anos a alíquota máxima sobre dividendos distribuídos aos acionistas, num misto de tributação corporativa e pessoal. E ele fala, ó, tanto é assim que, em média, a carga tributária máxima sobre lucros, somando o tributo corporativo e o pessoal, ele caiu de 43%, que está aqui nesse quadro, para vocês podem ver, de 43% em 2003, ele chegou em 2008 a 39%, e nos últimos 10 anos voltou a crescer, e em 2023 estava em 42,37%. E aí ele diz, né? Redução das alíquotas nominais de tributação da renda da PJ, em paralelo, ampliação da alíquota máxima incidente sobre os dividendos distribuídos aos acionistas, favorecendo a progressividade. E ele ressalta que nos países latino-americanos, no México, no Chile e na Colômbia, 3 países que ele aponta especificamente, a tributação progressiva máxima sobre o lucro, integrando pessoa física e jurídica, ultrapassa 40%. Olha só, embora a gente tenha alíquotas nominais de imposto de renda, pessoa jurídica e CLL aplicáveis, né, da ordem, assim, em regra de 34%, existem exceções, mas a regra geral é 34%, as alíquotas efetivas, elas são bem inferiores, como mostra esse quadro, eu extraí também de estudo da Receita Federal, e aí demonstra, né, que em média aqui a nossa alíquota efetiva é de 20,84%, percentual que fica bem abaixo dos 29 aplicados na União Europeia, e esse mesmo estudo da Receita Federal traz a informação de que de 2015 a 2019, o Simples Nacional, a tributação média era de 3,3% e do lucro presumido era 10,6%. E essa média baixa decorre daqueles fatores, né? No caso do lucro real, são essas concessões de benefícios fiscais, autorização de compensação de prejuízo, gasto com ágio, com juros sobre o capital próprio, regimes também aí fora do lucro real, regimes favorecidos do Simples Nacional, bases presumidas, reduzidas, pouco baseadas em dados, todas elas geram distorções explícitas no nosso sistema. E aí, a isenção de imposto de renda na pessoa física sobre lucros e dividendos, a gente percebe que ela atuou nas últimas décadas como um forte incentivo à pejotização, essa organização de profissionais liberais, prestadores de serviços, que ordinariamente seriam contratados como empregados e passaram a ser contratados no formato de pessoas jurídicas, tributadas pelos regimes do Simples Nacional e lucro presumido. Essa forma de contratação de PJ, ela foi um sucesso, de fato, porque ela aliou menores custos trabalhistas e previdenciários para os contratantes e menores custos tributários para os contratados. Agora, a gente não pode
esquecer e deixar de analisar dados do Ministério do Trabalho e do Emprego, que apontam, dados de agora, de outubro, que apontam para a migração de 5,5 milhões de trabalhadores do regime formal de emprego para o de pessoa jurídica de 22 a 25. E desse total, 4,4 milhões se tornaram MEI. Então, ao invés de contratar um empregado com as garantias de direitos sociais previstos na Constituição, as empresas passaram a contratar trabalhadores sem direito de registro na carteira de trabalho, sem direito a férias, sem direito a 13º, sem direito à limitação de jornada de trabalho, sem direito à estabilidade da gestante ou equiparação salarial, homens e mulheres, né? Entre outras garantias. E se bastasse tudo isso, estudos demonstram que a pejotização ilimitada, que foi sim franqueada pelo Supremo Tribunal Federal, traz prejuízos bilionários para o INSS. A Fundação Getúlio Vargas de São Paulo avalia que a perda já se aproxima a 70 bilhões de reais por conta dessa migração massiva de contratos de trabalho para o modelo MEI. Mas essa prática é legal, é legítima, ela é devidamente validada pelo Supremo Tribunal Federal, mas ela levou a distorções que criaram essa percepção social de injustiça na tributação pelo imposto de renda, como a gente viu, que fez com que o imposto de renda tornasse regressivo. Então, há alguns anos, no contexto da pejotização, da concentração de renda em grandes fortunas, só havia uma intensa discussão a respeito da necessidade de tributação dos dividendos. E aí, buscando um formato que pudesse lidar com esses desafios, o governo federal encaminhou para o Congresso o projeto de lei, que agora foi convertido na Lei 15.270, que traz alterações significativas na distribuição, da tributação do imposto de renda no Brasil. A lei isenta de imposto de renda na pessoa física, quem ganha até R$ 5.000, reduz o imposto de quem ganha de 5 a 7.350, tributa dividendos pagos da pessoa física e remetidos no exterior, ambos com alíquota de 10%, e impõe tributação mínima de 10% para rendas acima de R$ 1.200.000. Essa tributação anual ela é progressiva, de 0 a 10% para rendas entre 600 mil e 1.200.000. Já adianto que esses valores devem mudar, né? Já existe aí toda uma discussão a esse respeito, deve ir para 2.400.000, mas vamos aguardar. A integração entre tributação dos lucros na PJ e dividendos na PF se dá pelo estabelecimento de um limitador de 34%, na soma entre a alíquota efetiva da PJ e a tributação de dividendos. E se essa soma ultrapassar os 34%, que é a regra, a pessoa física ou residente no exterior poderá obter a restituição desse excesso. Olha só esse slide que eu trouxe para vocês, também extraído aí de dados oficiais do Ministério da Fazenda, ele mostra que, examinando o contexto mundial, a carga tributária com a incidência do imposto de renda na distribuição de lucros e dividendos, mesmo com essa inovação da tributação dos dividendos, ela permanece abaixo da média internacional. Vejam vocês, o Brasil está lá na última coluna, em 34%, em regra geral, e nós temos como média mundial desses países, né, da OCDE, 42%, um pouquinho mais de 42%. No mesmo contexto de busca de correção para a falta de progressividade do imposto de renda, a lei estabeleceu a incidência do imposto de renda mínimo anual sobre os rendimentos totais auferidos pelas pessoas físicas, que reais até 1.200.000, as alíquotas elas crescem linearmente e depois a partir de 1.200.000, valores que me parece que vão ser alterados muito em breve, ela passa a ser 10%. Vejam vocês, estudos promovidos pela Receita Federal demonstram a busca da correção das distorções à progressividade pela lei. E olha, esse quadro ele mostra bem essa distorção da regressividade a partir de um determinado patamar
de rendimento, e aqui eu estou trazendo para vocês as alíquotas efetivas de imposto sobre a renda da pessoa física e aqui a soma das alíquotas, tanto do imposto de renda da pessoa física quanto da jurídica. Já indo para o final, da forma posta, se por um lado a gente deve reconhecer que o texto da lei ele reduz distorções e ele melhora a progressividade do imposto de renda, eu acho que ele também traz reflexões que merecem ser feitas. Então, eu já ouvi quem tem assinalado que a tributação de dividendos vai trazer impactos negativos à atratividade de investimentos no Brasil. Eu acho que nesse momento a gente precisa esperar e avaliar. Eu acho que não existem dados nesse sentido. Há ainda quem tenha o argumento de que vai haver um êxodo dos milionários brasileiros por conta da nova tributação. Nesse particular, a experiência do Reino Unido mostra que o risco é baixo. Estudos recentes no Reino Unido reconhecem que após a tributação dos ricos, as taxas de migração dos milionários permaneceram consistentemente próximas a zero em todos os anos. O trabalho até fala, entre aspas, os milionários são altamente imóveis, porque eles não se mudaram para um novo país. Quando a gente lê um trabalho desses, a gente pensa, mas os serviços públicos brasileiros frequentemente são insuficientes. Me parece que essa agenda deve ser enfrentada com política pública. É educação fiscal, é voto, é exigência de metas, de transparência, é controle social e não com a erosão da base tributária. A literatura mostra, inclusive, que quando os cidadãos pagam impostos de forma mais direta, mais visível, eles tendem a demandar melhor o uso do dinheiro. É preciso educação, é preciso transparência, é preciso prestação de contas e responsabilização. Gente, educação fiscal é sinônimo de cidadania. E a gente não pode esquecer que o Brasil é um país de renda média baixa. Em 23, o rendimento domiciliar per capita foi de R$ 1.893, segundo o IBGE. Isso traz a evidência, a distância entre a renda típica das famílias e os estratos de alta renda. Então, à luz de todo esse contexto, me parece que não é razoável que um contribuinte com renda bruta de aproximadamente R$ 8.000 por mês suporte algo em torno de 10% de imposto de renda, enquanto alguém com renda superior a R$ 5.000 mensais no arque pelo menos com uma carga equivalente. Essa calibragem, tributação moderada de dividendos, combinada com um limitador que evita excessos, e vai no sentido de reduzir a regressividade sem punir a atividade produtiva. E, em síntese, para terminar, as medidas trazidas no ordenamento, ao meu sentir, caminham na direção de reconstruir a progressividade do imposto de renda a partir de uma integração PF-PJ e, ao mesmo tempo que amplia a isenção para as rendas mais baixas. É um ajuste importante para aproximar o sistema brasileiro do que a Constituição exige e do que praticam as economias mais maduras do mundo, e sem ultrapassar o teto de tributação previsto na própria lei. A lei sancionada é perfeita? A meu ver, não. Ela está longe disso. E são várias e várias e várias as colocações que a gente tem ouvido. E certamente essa lei vai sofrer ajustes nos próximos tempos, mas eu acho que ela significa um grande avanço na aderência do imposto de renda ao texto constitucional. Reduzir a regressividade, preservar o ambiente de investimento, reforçar o pacto fiscal entre Estado e sociedade não são objetivos incompatíveis, como parece. A lei é um passo prudente nesse sentido. Vai caber à sociedade acompanhar, vai caber à sociedade exercer o controle social, tudo isso para que o sistema se torne mais justo, progressivo e aderente à capacidade econômica do contribuinte. Com isso, eu termino a minha primeira abordagem. Agradeço mais uma vez a oportunidade e estou aqui à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Sônia Scioli, por essa exposição tão
clara e didática sobre a lei como um todo, né? O seu contexto, as suas principais medidas, o seu significado em relação ao avanço nas disposições constitucionais, como a progressividade, a universalidade e a generalidade. Foi uma ótima introdução para as pessoas que estão nos acompanhando e agora vão assistir às palestras em primeiro lugar, da doutora Ana Paula Borges, depois do doutor Márcio Medina, que vão abordar mais especificamente a questão dos lucros acumulados em 31 de dezembro de 2025, a sua incidência ou não, né, a incidência da lei sobre eles. Muito obrigado. Então, agora vamos passar para a doutora Ana Paula Borges, que eu já apresentei no início dessa sessão. Ana Paula, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que você tem um material também para compartilhar, não é isso? Tem sim. Inicialmente, bom, Marciano, obrigado pelo convite, né? É uma honra aqui falar ao lado do Márcio, da Sônia. E a minha ideia aqui é justamente tratar um pouco sobre os aspectos práticos da lei, de fato, o que que ela, quais são os principais pontos controversos, né? O que se tem discutido em relação à sua aplicação. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, e assim vocês confirmarem que estão vendo, eu inicio. Estamos vendo bem. Maravilha. Bom, como inicialmente eu ia ser a primeira a falar, eu preparei aqui um breve apanhado da lei, mas como a Sônia já bem trouxe, eu vou pular essas partes, né? Vou passar por elas de uma forma mais rápida, mas como já foi colocado. A lei, a 15.270, ela traz algumas reformas em relação à tributação dos dividendos, e do imposto de renda na pessoa física em geral. Então, são quatro principais diretrizes aqui. A primeira é a questão da isenção para contribuintes que recebem até R$ 5.000 por mês, e uma redução majorada para aqueles que têm uma remuneração de até R$ 7.350. E as outras três, as três nuances da lei que eu vou tratar aqui de forma mais específica é a questão da tributação das altas rendas, a tributação dos dividendos na fonte e para pessoas físicas, né, no Brasil, e a questão da tributação das remessas para o exterior. E aí, começando aqui com a questão do imposto de renda na fonte, né, sobre os dividendos distribuídos mensalmente. Então, a lei, primeiro ponto, ela institui esse artigo 6º-A, que prevê a incidência na fonte a uma alíquota de 10% sobre o pagamento, creditamento, o emprego, a entrega de dividendos pagos por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física que reside no Brasil e desde que esse montante de dividendos ele exceda R$ 50.000. Então, esse é o primeiro ponto importante aqui desse artigo, né? Os R$ 50.000, eles são vinculados ao mesmo CNPJ e à mesma pessoa física. Pessoas físicas que recebem R$ 50.000 de diferentes pessoas jurídicas não ficam sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, a alíquota de 10%. Isso significa que essas pessoas físicas estão fora da tributação dos dividendos? Não necessariamente. Elas podem cair na regra da tributação das altas rendas. E aqui um primeiro ponto importante em relação à lei é que ela ressalvou a incidência desse imposto de renda em relação aos lucros acumulados até 31 de dezembro de 2025. Mas há determinadas condições que precisam ser observadas para que essa isenção ela seja aplicável às distribuições posteriores a 2026. Então, primeiramente, né, os lucros eles precisam ter sido apurados até 31 de dezembro de 2025. A sua distribuição ela precisa ter sido deliberada até 31 de dezembro de 2025 e eles devem ser exigíveis, né, nos termos da legislação civil e empresarial. E aqui reside uma das principais discussões que a gente tem visto em relação à aplicação da lei, porque a lei tributária ela criou uma espécie de distorção em relação à lei societária, quando a gente pensa nas sociedades por ações, principalmente nas companhias abertas. Por quê? A lei das SA ela é clara no sentido de que as companhias elas têm até 4 meses
após o encerramento do exercício para apurar os dividendos, e uma vez deliberados os dividendos, eles precisam ser pagos no mesmo ano, no mesmo exercício. E aí aqui reside a principal dúvida, né, dos contribuintes. Por quê? Se eu delibero o pagamento dos meus lucros até 31 de dezembro de 2025, em tese, pela lei societária, eu teria que pagá-los até 2025. Mas a lei tributária ela me permite fazer esse pagamento de forma diferida entre 2026, 27 e 28, fruindo da isenção. Então, aqui reside o principal questionamento, né? O que prevalece, a lei societária ou a lei tributária em relação a esses lucros? E aí, vou deixar essa pergunta no ar, acho que no último slide a gente vai discutir um pouquinho sobre esses pontos, mas esses são os principais aspectos relacionados à incidência do imposto de renda na fonte sobre esses dividendos. E aí, que passando para a tributação das altas rendas, né, o imposto mínimo anual. Esse imposto, ao contrário do imposto mensal, e aqui só um parênteses que eu me esqueci de falar, o imposto incidente sobre os dividendos distribuídos mensalmente, ele é considerado uma antecipação. Isso significa que ele pode ser deduzido, né, do saldo de imposto a pagar lá no final do ano, apurado na declaração de ajuste anual, e ele vai afetar exclusivamente esse imposto mínimo das altas rendas, tá? Ele não pode ser, por exemplo, deduzido do imposto que eu apurei com base na tabela progressiva, se for o caso, ou daqueles tributos que têm uma incidência, daqueles rendimentos que têm uma tributação definitiva, como as aplicações financeiras. Então, muito bem. O imposto de renda mínimo, eu tenho dito que ele é uma espécie nova de imposto de renda, porque ele tem um fato gerador um pouco diferente do tributo que a gente está acostumado, que incide sobre, enfim, a, a, as disponibilidades econômicas e jurídicas de renda. Aqui, esse imposto ele tem um fato gerador muito específico, que são todas as rendas, né, todas as disponibilidades oferecidas pela pessoa jurídica, que ultrapassam R$ 600.000 por mês. E aí, para apurar esses R$ 600.000, eu de fato somo todos aqueles rendimentos que eu apurei ao longo do ano, com exceção daqueles taxativamente previstos na lei. E a lei ela traz um rol até amplo, digamos assim, de rendimentos que podem ser deduzidos dessa base de cálculo, como é o caso das LCIs, LCAs, ganho de capital, que tem tributação definitiva, e outros rendimentos isentos, como aposentadoria, pensão, enfim, tem uma série de rendimentos ali que estão fora dessa incidência. E um deles aqui, mais uma vez, são os lucros acumulados até 31 de dezembro de 2025, desde que observadas as mesmas regras que eu comentei em relação ao imposto de renda na fonte, ou seja, ele precisa ter sido apurado até 31 de dezembro de 2025, precisa haver uma deliberação pela sua distribuição até o final desse ano também, e o seu crédito, emprego ou remessa precisa acontecer entre 2026 e 2028, observados os termos da. Muito bem. Uma vez apurada a base de cálculo desse tributo, eu chego ali em qual seria meu rendimento anual mínimo, sujeito à incidência, e aí, a partir desse rendimento, eu apuro a alíquota que vai ser aplicável, e aí, como bem dito pela Sônia, a gente tem uma progressividade de alíquotas até uns rendimentos que não excedem 1.200.000 por ano, e aí a própria lei me traz qual que é a fórmula que eu preciso aplicar para apurar essa alíquota. E para aqueles rendimentos que ultrapassam 1.200.000, eu tenho uma alíquota flat ali de 10%. Apurado esse tributo, né, aplicada a alíquota calculada sobre a base de cálculo, eu ainda posso deduzir outros valores para, enfim, apurar o saldo do imposto mínimo a pagar. E esses outros valores são basicamente o imposto que eu pago sobre outros rendimentos. Então, o meu imposto apurado com base na tabela progressiva, eu posso deduzir desse saldo devedor, eu posso deduzir o meu imposto apurado sobre os lucros da offshore, impostos recolhidos de forma definitiva em operações de bolsa, em mercado de balcão. Então, são hipóteses também taxativamente definidas na própria lei.
Aqui eu só trouxe um exemplo de cálculo, assim, para a gente ver como o impacto do imposto mínimo ele muda de acordo com a composição dos rendimentos da pessoa física. Então, aqui pensando numa pessoa física que tem ali uma remuneração, um dividendo de R$ 1 milhão no mês, e que ainda tem uma remuneração de títulos isentos, como LCI, LCA, de 300 mil, ela não chega, embora ela tenha uma renda, né, de 1.300.000, para fins de cálculo do imposto mínimo, ela não chega à alíquota de 10%. Por quê? Porque esses 300 mil eu deduzo da base de cálculo desse imposto mínimo. E aí basicamente a incidência desse imposto mínimo ela fica concentrada ali nos dividendos. E como ela não paga, né, imposto de renda com base ela não paga o imposto de renda sobre os dividendos e sobre os rendimentos em si. E aí, quando eu digo que não paga sobre os dividendos, eu digo da própria tabela progressiva, enfim, na apuração de ajuste anual, eles continuam isentos, eles só são tributados se eles ultrapassam R$ 600 mil por mês, por ano. Ela não tem imposto a deduzir aqui no cálculo do imposto de renda mínimo. Em contrapartida, a pessoa física que tem, por exemplo, aplicações em renda fixa e que ofere os mesmos 1.300.000, sendo 1 milhão de dividendos, ela já chega na alíquota de 10% para fim de imposto de renda mínimo, mas ela tem uma exclusão, ela pode excluir o valor que ela pagou sobre a aplicação financeira, que de forma definitiva os 45 mil, mas a gente percebe que a carga tributária suportada por essa pessoa física, ela é maior do que aquela que investe em LCI e LCA. Então, isso aqui é um exemplo, né, enfim, análise que as pessoas físicas, principalmente aquelas de alta renda, vão passar a fazer para continuar, talvez, tornando os investimentos mais eficientes do ponto de vista tributário, entre parênteses, né, que tentando reduzir a carga fiscal efetiva na pessoa física. Ah, e aqui eu acho que o ponto mais controverso da legislação, acho que tem gerado mais debate, é a questão dos dividendos remetidos para o exterior. Diferentemente dos dividendos pagos para pessoas físicas brasileiras, a lei ela não faz uma ressalva em relação aos lucros e dividendos apurados até 2025, que eventualmente sejam remetidos, creditados ou pagos para o exterior entre 2026 e 2028. E aqui a gente tem uma série de interpretações diferentes quanto à aplicação dessa lei. A mais conservadora seria entender que só estão sujeitas à não incidência do imposto de renda na fonte aqueles dividendos que sejam apurados até 2025 e que sejam efetivamente pagos, remetidos ou creditados para o exterior ainda em 2025. Estes, com certeza, estão fora da legislação, até porque essa lei ela passa a vigorar apenas em 2026, em função do princípio da anterioridade. Mas uma segunda interpretação possível que a gente pode retirar aqui desse dispositivo, eu até deixei aqui destacado, quando a gente lê o caput do artigo, e ele coloca aqui que os lucros e dividendos não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo de renda do beneficiário, pode-se entender que estamos falando de duas incidências distintas. Primeiro, estamos falando da incidência do imposto de renda na fonte, e segundo, sobre a composição da base de cálculo do imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no país. E quando a gente lê o parágrafo 4º, de certa forma, reforça esse entendimento, porque não faria sentido eu trazer uma exceção a uma regra que já estaria prevista no caput. Então, o parágrafo 4º constitui uma exceção do caput do artigo 10, ao dizer que os lucros e dividendos pagos e creditados para o exterior, eles ficam sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, a alíquota de 10%. Enquanto o parágrafo 5º, quando ele traz ali, no inciso 2º, algumas hipóteses de isenção específica, ele cria uma espécie de exceção da exceção. Então, essa é uma interpretação aqui que pode ser feita em relação a esse caput. É uma interpretação, né? A gente não sabe ainda se vai ser essa aplicação seguida pela Receita Federal. A gente sabe que essa lei ainda precisa ser objeto de uma regulamentação, provavelmente vai haver uma instrução normativa e é possível que não seja esse o entendimento, que esse entendimento seja de fato mais restritivo. Mas também é uma hipótese também é uma possibilidade que a gente pode defender
inclusive, em decorrência de aplicação de alguns princípios constitucionais, como o próprio princípio da isonomia e da capacidade contributiva, quando a gente olha sob a perspectiva do investidor estrangeiro. Aqui também tem um ponto importante, que a lei ela traz a possibilidade do investidor estrangeiro pleitear uma espécie de um crédito nos casos em que a tributação efetiva da pessoa jurídica somada à alíquota de 10% na fonte sobre os rendimentos remetidos para o exterior, eles ultrapassem as alíquotas nominais aplicáveis à pessoa jurídica. Então, basicamente, né, se os 10% incidente na fonte, mais o imposto de renda e a contribuição social efetivamente pagos pela pessoa jurídica excederem 34%, por exemplo, o investidor estrangeiro teria direito a um crédito, mas a lei não traz as diretrizes da forma de utilização desse crédito ou a forma de pleitear esse crédito. Então, a gente ainda também precisa de uma regulamentação em relação à aplicação dessa hipótese. Algumas considerações sobre tratados para evitar a dupla tributação, né? O Brasil é signatário de alguns. A gente sabe que a maioria dos tratados permite a tributação dos dividendos no país em que eles são gerados, né, no país da fonte. Em geral, os beneficiários desses rendimentos, eles podem ser creditados do imposto que foi pago no país da fonte, ao apurar o seu imposto ali no país de residência. Mas alguns países, por exemplo, a França, a Itália, a Suécia, elas permitem que esse crédito em relação ao imposto que foi pago seja maior, seja num percentual maior do que o imposto de renda que vai incidir na fonte nas remessas realizadas pelo Brasil. Então, por exemplo, a França, ela outorga à pessoa jurídica domiciliada na França um crédito de 20% em relação a esse imposto de renda retido na fonte sobre os dividendos remetidos do país da fonte. Significa que eu vou ter uma tributação na fonte no Brasil de 10%, mas a pessoa jurídica no exterior ela tem um crédito de 20%, o que acaba ali ainda gerando um ganho relativo a essa diferença. Então, esse também é um ponto que tem que ser analisado, principalmente para as corporações globais, né? Pode ser que faça sentido a aplicação do tratado nesses casos. E aqui, um breve resumo, né, de como fica, então, a questão da incidência do imposto de renda a partir de 2026 sobre as distribuições de lucros. Então, de maneira geral, né, as pessoas jurídicas que distribuem lucros para não residentes e para residentes pessoas físicas, aqui a gente tem uma tributação do imposto de renda, no caso da pessoa física, né, eu exceda 50 mil reais por mês ou 600 mil reais no ano. Eu continuo sem incidência nas distribuições para pessoa jurídica brasileira, e para fundos de investimento, justamente porque fundos de investimento não tem personalidade jurídica, a lei é clara que só aplica em relação às pessoas físicas. E aí, aqui chegando, já caminhando para o final, alguns pontos, alguns questionamentos, né, pontos controversos que surgem dessa lei, que aqui, embora ela seja necessária, como a Sônia bem colocou, para a gente para se respeitar o princípio da proporcionalidade, da capacidade contributiva, ela não segue a melhor redação legislativa, e de fato precisa de algumas melhoras. E justamente por ter sido aprovada ali, talvez a toque de caixa, a lei traz aí alguns pontos controversos que têm gerado um grande desconforto no mercado aí nesses últimos meses, né? Nesse último mês do ano, principalmente. O primeiro, como eu já comentei, é essa questão do conflito entre a legislação tributária e a legislação societária quanto ao pagamento dos dividendos deliberados. Como eu pontuei, a lei das SA, ela coloca de forma expressa que, uma vez deliberados, os lucros eles precisam ser distribuídos no próprio exercício da deliberação. Como a gente está falando de uma hipótese de isenção, a gente tende a defender que a lei tributária ela se sobrepõe aqui à lei societária, então ainda que eu pague esses lucros em 2026, 27, 28, eu não teria um problema fiscal. Talvez eu tenha um problema societário em relação aos acionistas minoritários que podem exigir, de fato, o pagamento desses dividendos deliberados até 2025, com base na lei societária. Mas caso a empresa ela delibere pela sua distribuição em 2025 e o faça de forma efetiva apenas em 2026, 27 ou 28, continua se aplicando a isenção dada a especialidade da lei tributária nesse ponto.
A questão das sociedades limitadas, né? Essa restrição prevista na lei das SAs, ela se aplica automaticamente às sociedades limitadas para fins de distribuição de lucros? O entendimento que tem prevalecido é no sentido de que não. A legislação societária, ela se aplica, a lei das SAs, né, ela se aplica supletivamente às sociedades limitadas, naquilo em que o Código Civil, a legislação empresarial não trata, mas essa aplicação supletiva não pode significar uma restrição de direitos, e principalmente uma restrição do direito à isenção sobre os lucros distribuídos, efetivamente distribuídos a partir de 2026, desde que eles se refiram a reservas constituídas até 2025. Uma outra questão é em relação às empresas do Simples Nacional. Porque a gente sabe que essa tributação dos dividendos ela foi instituída por uma lei ordinária. E a lei o Simples Nacional é um regime específico cuja regulamentação, por força da Constituição Federal, é realizada por lei complementar. Então, é matéria reservada à lei complementar. E a lei complementar que regulamenta o Simples Nacional, ela é clara, no sentido de que não incide imposto de renda sobre os dividendos distribuídos por empresas do Simples Nacional. Então, fica o questionamento, né? A legislação, a Lei 15.270, ela não faz distinção entre o regime de tributação aplicável pela pessoa jurídica que distribui os dividendos para a pessoa física no país. Então, em tese, ela alcançaria as empresas sujeitas ao lucro real, ao lucro presumido e ao Simples Nacional. Mas a Lei Complementar 123, que é uma lei especial em relação à Lei 15.270, justamente por essa reserva conferida pela Constituição Federal à Lei Complementar para dispor sobre o Simples Nacional, ela continua prevendo a isenção do imposto de renda nesses casos. Então, fica o questionamento, né? O que vai se sobrepor? Vai ser a Lei Complementar 123? Vai ser a lei ordinária? Se nos apegarmos à melhor aplicação da legislação, né, a interpretação correta da legislação, o mais adequado seria reconhecer que a Lei Complementar 123, ela se sobrepõe mesmo à legislação ordinária por uma questão de hierarquia e especialidade. Inclusive, já há soluções de consulta da Receita Federal em relação a outros temas que reconhecem a especialidade da lei complementar em relação à lei ordinária no que tange ao Simples Nacional. Um outro ponto que eu já passei também, já comentei, é a questão da tributação dos dividendos apurados até 2025, que forem remetidos para o exterior entre 2026, 2027 e 2028. A lei, como eu pontuei, ela não fala da aplicação da isenção nesses casos, como faz para os lucros distribuídos para as pessoas físicas brasileiras, mas há a possibilidade de interpretar que a mesma regra alcança os dividendos remetidos para o exterior, sob pena de violar ali o princípio da isonomia tributária e da capacidade contributiva. E aí eu trago aqui também um precedente do STF, que é o tema 1174, que discutia a tributação na fonte sobre os valores remetidos para o exterior a título de aposentadoria e pensão. Até então havia uma previsão de que essa incidência era de 25% na fonte quando remetidos para beneficiários no exterior, e o STF reconheceu que essa legislação era inconstitucional, porque por violar os princípios da isonomia tributária e da capacidade contributiva, já que esses rendimentos, quando distribuídos no Brasil, eles estavam sujeitos à tabela progressiva. E aí o mesmo raciocínio se aplica aqui à questão dos dividendos, principalmente em relação a essa questão da isenção dos lucros acumulados até 2025. Um outro ponto aqui para finalizar minha fala, a gente tem visto muitas empresas discutindo o que fazer com os lucros que forem deliberados, aprovados, mas que não forem pagos por falta de caixa, enfim, até 2028. E algumas delas estão pensando, por exemplo, na capitalização das reservas de lucro. A Lei 8.849, ela prevê que essa capitalização ela é isenta de imposto de renda, desde que eu não tenha uma redução de capital nos 5 anos subsequentes àquele em que eu faço a capitalização da reserva de lucros.
Esse pode ser um tema que vai passar a ser mais fiscalizado pela Receita Federal ao longo desses anos, porque muitas empresas têm uma reserva de lucro uma reserva de lucros expressiva, não tem caixa para distribuir esses valores para os acionistas de uma forma integral, e estão pensando em fazer uma capitalização desses valores para depois fazer uma redução de capital é, isenta, né? Você faz a redução de capital a valor nominal, em tese não teria incidência no imposto de renda. Mas essa redução, para que, como não houve uma alteração nessa lei, na Lei 8.849, essa redução, para que ela seja de fato não tributada, eu precisaria esperar aí o prazo de 5 anos, e eu ainda tenho o risco da discussão quanto à aplicação da isenção, já que a capitalização de lucros posteriores a 2026, esses lucros não estariam sujeitos à isenção do imposto de renda. Então, pode ser que essa lei, a Receita Federal considere que ela foi derrogada pela Lei 15.270 nesse ponto. E um outro ponto, né, finalizando aqui, é a questão dos dividendos distribuídos por fundos de investimento, mais especificamente pelos fundos imobiliários. Quando você lê a Lei 15.270, incidência do imposto de renda mensal na fonte, ele alcança os valores pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas. Em tese, não alcançaria os valores pagos por esses fundos de investimento, ainda que eles ultrapassem 50 mil reais por mês. Mas isso não significa que esses valores estariam fora da incidência do imposto de renda, justamente porque eles teriam que compor a base de cálculo do imposto mínimo na declaração de ajuste anual, no caso de ultrapassarem ali 600 mil reais por ano. Então, acho que esses são os principais pontos, assim, há outros que estão sendo discutidos no momento, mas acho que são os pontos que estão mais em voga e que a gente mais tem visto clientes perguntando. Enfim, gostaria de agradecer mais uma vez o convite e fico à disposição para o que for necessário. Muito obrigado, Ana Paula. Foi uma exposição também muito clara e você escolheu alguns pontos que, podemos dizer assim, o mercado, né, da advocacia, da consultoria, está discutindo nas últimas semanas, né? Está se aproximando o dia 31 de dezembro. Várias colocações você colocou. Depois nós teremos condição de ouvir as pessoas que estão aqui para elas darem entendimentos e fazerem perguntas. Muito obrigado. Vou passar então agora a terceira palestra dessa nossa sessão, que é do professor Márcio Medina. Medina, muito obrigado pela sua presença. Espero que você possa participar de mais eventos do IF e você tem a palavra. Medina, o seu som ainda está no mudo. Agora sim. Boa noite, Marciano. Agora sim, mais uma vez, eu que agradeço o convite, essa honra de estar aqui e de poder contribuir de forma singela depois da brilhante apresentação da doutora Sônia, da doutora Ana Paula. Eu havia preparado um material e no correr da apresentação delas eu fui marcando de azul a parte do material que eu penso que pode contribuir com alguma coisa. Afinal de contas, também por se tratar de uma mesa de debates, talvez trazer dois pontos de vista pode ser útil lá para quem está assistindo, quem chegou depois, e quem vai pegar o material depois para estudar. Então eu vou começar a partilhar aqui o material e nós vamos dar o seguimento. Só um instante. Estamos vendo, Medina. Ainda não está Agora, ainda não tá na tela agora cheia. Agora sim. sim, ok. Muito bem. Mais uma vez, quando a doutora Sônia colocou a contextualização de forma bem, com bastante propriedade, né? Essa é um momento muito importante, essa reforma da renda aqui para o Brasil, né? Nosso Brasil, que já tem uma tributação elevada sobre o consumo, e sabemos que a tributação elevada sobre o consumo prejudica sobremaneira aquelas pessoas menos favorecidas financeiramente.
também prejudica as empresas por conta da complexidade, né? E essa regressividade do imposto de renda acabava a- aumentando a pressão sobre esses menos favorecidos. Então, vem boa hora, né? E digo a vocês o seguinte, que nesse contexto ganha relevância a legislação de distribuição disfarçada de lucro. Por qual razão, penso eu, e até observando, muitos contribuintes, empresários, né, ao se depararem com essa nova imposição, essa nova cobrança, começaram de forma rápida, a pensar e locubrar maneiras de fugir, né, maneiras de fugir da tributação. Então, aí vai nas conversas lá dos finais de semanas no clube, jogando golfe e tal, cada um traz uma ideia e a cabeça do contribuinte fica ali a mil já pensando em fazer várias coisas. E o que eu tenho pensado, sabe, Marciano, doutora Ana Paula, doutora Sônia e demais aí que estão nos prestigiando, é que, antes de mais nada, por se tratar a tributação do lucro de uma retenção, que é uma antecipação, é preciso fazer as contas, como a doutora Ana Paula trouxe ali, a depender da conformação das rendas do contribuinte, esse efeito pode ser de uma forma ou de outra. Então, é preciso, antes de mais nada, antes de sair fazendo reestruturações societárias, operacionais, é preciso, com calma, botar na planilha, calcular e verificar mesmo o efeito, né? Nós tínhamos essa tabela de imposto de renda que trazia uma isenção até 2.428, mas em rigor era um pouco mais do que isso, porque tinha um desconto complementar. E aqui é bom lembrar que essa reforma da renda, ela vem assim, no bojo de algumas alterações que tivemos recentemente em transfer price, em fundos exclusivos e investimentos no exterior, subvenções fiscais, né, e adicional de CSLL por causa do Pilar 2. Então, o Brasil tem buscado aprimorar a sua legislação tributária para que possamos ganhar atratividade, né? A Sônia falou sobre isso, sobre eu já vi na internet pessoas dizendo que o Brasil agora se tornou um exportador de empresas, porque as empresas estão fugindo para o Paraguai, né? Então, há muitos que aproveitam esse ensejo para poder exacerbar algumas coisas. Mas fato é que, infelizmente, nós temos uma carga tributária líquida baixa, né? A nossa carga tributária bruta, ela, em relação ao PIB, né, ela está na média da OCDE. Mas quando nós observamos, né, a carga tributária líquida, depois que desconta os TAPs, que é as transferências para assistência, previdência e subsídio, ela fica ali abaixo de 13, 12%. E agora, atualmente, o serviço de juros da dívida está da ordem de R$ 1 trilhão por ano. Então, como a doutora Sônia bem falou, também a doutora Ana Paula, todo esse movimento ele precisa ser consertado, um consertado com C, né, de conserto. Né? Temos que fazer também, de outro lado, um esforço, um pacto nacional para conduzir o país para uma posição que aumente a renda per capita, que nós saímos dessa renda per capita média e ganhemos uma renda per capita digna, né, do valor que nós merecemos, o brasileiro. Então, aqui, né, vejam só, já se observava, né, que o rendimento de capital, em regra, era menos tributado que o rendimento de trabalho. Né? 0,1% das rendas mais altas concentravam 1,5% do total de rendas do trabalho e benefícios, e 45% do total da renda do capital misto. Então, são dessas desigualdades que precisavam ser tratadas, né? Não serão rapidamente, não será da noite do dia, foi o primeiro passo. Muitos litígios surgirão a partir disso, como também a doutora Sônia já, de certa forma, vaticinou. É bem provável que mudanças ocorram nessa legislação, porque é uma pressão, né, da sociedade, assim por diante e tal. O que temos, então, né, esse desconto que existia lá, que acabava resultando numa isenção para quem recebia até 3.033 e cumprindo a campanha, né, a promessa de campanha, né, do presidente, ele veio trazer
essa isenção completa até 5 mil e uma redução progressiva, uma diminuição progressiva para quem ganha de 5 mil a 7.350. Cerca de 15 milhões de pessoas serão beneficiadas por isso. Isso resultará numa renúncia de 25 bilhões de reais, mas a criação desse imposto mínimo, né, da taxação da alta renda, cobrirá isso e trará ainda mais 9 bilhões, segundo os cálculos, segundo as projeções lá. É como se nós passássemos a ter duas tabelas de imposto de renda. Para quem ganha até 7.350, é uma tabela com algum resultado mais favorável ao contribuinte, e para quem ganha acima de 7.350, nada muda, continua tudo como antes, né? Eu trouxe aqui um exemplo aqui mais numérico aqui dessa nova tabela. Então vejamos que a criação do redutor, ele tem uma fórmula que é de R$ 978,62 menos esse fator multiplicado pelo rendimento. Então, numa hipótese de uma remuneração de uma renda de R$ 5.000, o cálculo se dá da seguinte maneira. Primeiramente, eu faço o desconto simplificado de R$ 600,20, resultando numa quantia de R$ 4.392,80. Essa quantia, aplicada à tabela progressiva, vai cair na penúltima faixa, que é de R$ 22,5. Então, resultará em R$ 988,38 de imposto. E aí aplica-se aquela dedução da faixa, que já está lá na tabela, de 675. Teria, então, aqui o imposto de renda pessoa física sem o desconto, sem o redutor dessa nova lei, melhor dizendo, que é 312,89. E aí, quando se aplica o redutor, e aqui é a fórmula de cálculo do redutor, R$ 978,62, menos esse fator de 0,133,145 vezes 5 mil, que dá 312,90. Então, quando eu tenho um imposto sem o redutor de 312,89 e quando eu aplico o redutor que é 312,90, nessa primeira faixa aqui, eu tenho alíquota zero, tributação zero, isenção. E assim por diante nas demais faixas, né? O limite simplificado para desconto lá na declaração de ajuste anual, ele aumentará de 16.800 para 17.640, né? E aqui, como a doutora Ana Paula também exemplificou, né, nós temos até o momento, né, a isenção e passaremos a ter com a 15.270 que, ilustrativamente, se essa mesma pessoa recebeu mais de 50 mil reais no mês de uma mesma pessoa jurídica, ela passará a ter essa retenção de 10%. No caso aqui, eu coloquei um exemplo de 90 mil, sofrerá uma retenção de 9 mil. E se ela receber de mais de uma empresa, né, valores até 50 mil como por mês, né, como está dentro do limite, não terá essa retenção. Daqui, né, Marciano, Ana Paula e Sônia, né, já se imagina que alguns empresários vão querer fazer aquele planejamento de segregação de atividades, de pegar a empresa que tem 2 ou 3 atividades e segregar a empresa, né, para poder aí pulverizar o recebimento e distribuição de lucros. Outro planejamento seria colocar os filhos também como sócio na sociedade e chegar para o filho e falar assim: meu filho, agora você paga suas contas, porque eu diminuí a minha distribuição de lucro para mim, não vou te dar mais mesada e você vai receber os seus gastos, né, durante a semana e no final de semana, que às vezes podem ser maiores, serão por conta aí da sua distribuição de lucro. Então, como eu disse, a mente dos contribuintes não para de fervilhar em busca de rearranjos que possam mitigar esse efeito. Aqui tem uma demonstração breve também, o seguinte: aquele que estava acostumado a receber distribuição de lucros mensalmente, vejam só, ele vai ao final do ano ter recebido 1,5 milhão e vai ter sofrido a retenção de 150 mil. Mas se ele for ajustando
2 meses ele recebe menos, e no final do trimestre ele recebe mais. Ele já vai diminuir em R$ 40.000 essa retenção aqui. E se semestralmente ele também fizer isso, ele passa 6 meses recebendo até o limite, e no final do semestre ele recebe mais. Aí ele também vai reduzir aqui a retenção. E anualmente ele reduz mais ainda. Portanto, talvez as pessoas, os sócios, né, eles podem reorganizar a vida financeira deles de modo a não depender todos os meses de uma quantia elevada de distribuição de lucro. Mais uma vez, lembrando, porém, que isso é apenas uma antecipação do imposto. Tudo vai ter, né, doutora Ana Paula, doutora Sônia e doutor Marciano, tudo vai depender lá no final das contas, quando ele levar essa retenção lá para a tributação das altas rendas. Então não adianta querer fazer mudanças lá né, nas atas de liberação, distribuição desproporcional e assim por diante. Aqui também alguns já estão pensando em criar uma interposta pessoa entre a empresa operacional e a pessoa física. E muitos já dizem: ah, mas eu vou colocar todas as despesas da família lá nessa holding, né? Jet ski, perfume, tratamento capilar, né? Claro, né, na cabeça, às vezes, do contribuinte, né, às vezes, né, Marciano, ele acha que o direito de operar dessa maneira é como se fosse um justnaturalismo, sabe? O governo pressiona ele de tal maneira, a Justiça do Trabalho, as autoridades ambientais, a concorrência, tudo pressiona o empresário. E ele fala: não, mas eu tenho direito de fazer isso, por que não? É minha empresa, eu estou fazendo agora, estou fazendo de forma pública e assim por diante. Então, mas enfim, é só mais um exemplo. E aqui já houve até, né, a questão de se pontuar situações que podem presumir de DDL, distribuição disfarçada de lucro, como alienar bem para ativo, bem do ativo para pessoa ligada por valor notoriamente inferior, ou adquirir por valor notoriamente superior, perder sinal em garantia ou qualquer valor pago para obter opção de aquisição de bem, e assim por diante, que, né, observa-se que são expedientes heterodoxos, né, que muitas das vezes o contribuinte lança a mão, né, e que se observa, né, e que nós chegamos àquela conclusão assim. É um negócio, quando você olha a economia tributária, aquele conceito de planejamento abusivo. Quando você olha a operação e vê a economia tributária, você fala: nossa, mas que coisa tão inteligente. Mas quando você tira o efeito tributário e olha de novo, você fala: nossa, mas quem em sã consciência faria isso no mundo corporativo, né? Então, já está explicado, né? Que é o tal de, às vezes, aquele avião de meia asa, que ele corre na pista, pode decolar, voar um pouquinho, mas depois ele cai. Continuando aqui, né? A doutora Ana Paula, a doutora Sônia falou sobre os requisitos para que os lucros auferidos até dezembro de 2025 possam ser distribuídos nos próximos 3 anos, né, de forma isenta, né, e eu vou trazer um pouco de reflexões sobre isso. Aqui já 2 pontos de incerteza, né, sobre esse ato de aprovação, se ele deve fixar um valor individual ou para cada sócio. Lá em São Paulo, a Jusesp aceita um valor global, né? Se deve fixar o valor que vai ser pago em cada ano de 26, 27, 28. O que temos dito é: vamos trabalhar com uma ata genérica, assim, vamos trabalhar com uma ata genérica, tal, porque depois, se você não conseguir cumprir uma ata muito detalhada, né, pelo menos você cumprir uma genérica lá. Primeiro passo aqui para tributação das altas rendas: determinar a base, a alíquota efetiva, deduzir o imposto e, como a doutora Ana Paula trouxe lá também, aqui só, talvez, para aqueles que estão nos acompanhando, talvez também complementar, temos todos os rendimentos que entram na base de cálculo, tem tudo aquilo que não entra na base de cálculo, e aí o resultado do que entra menos do que não entra, eu vou levar lá para aquela tabela, né? Que é a tabela do imposto, né? E aqui tem a setinha, aqui, ó, trazendo para cá, é aquela tabela do imposto de renda pessoa física mínima, que até 600 mil é zero. E aí há uma crítica que a doutora Paula falou, que isso aqui é um crescimento linear. O que se tem dito é que deveria tributar aquilo que excedesse a 600 mil.
e não simplesmente a partir de 600 mil passar a tributar. Então, como vocês observam, que a partir de 1.200.000 reais já é 10%. E aí, se nós considerarmos, às vezes, os carros que os influencers compram, e que lá um carro custa 3 milhões, outro carro custa 4 milhões, então já dá para se concluir que muitos desses vão entrar aqui, vão entrar pela porta da frente nessa tabela do imposto de renda pessoa, imposto de renda mínimo, né? Então, feito isso, tem as deduções aqui, né? E aqui você tem o redutor, que já foi explicado por vocês, e o imposto de renda devido. Se o resultado for negativo, o imposto de renda mínimo é zero. E se ele for positivo, eu faço a dedução daquele imposto que foi aplicado de 10% sobre a distribuição de lucro. Se ainda for positivo, eu tenho que pagar. Se for negativo, eu tenho que restituir. Então, é por aqui. Eu fiz aqui três cenários. Eu fiz três cenários, né, à guisa de ajudar a demonstrar, mas a doutora Ana Paula também trouxe cenários. E aqui, nesse caso, no cenário A, o contribuinte ele teve 2 milhões totais aqui de rendimentos tributários, tributação exclusiva, lucros e dividendos, mas em vista da conformação, da proporção desses rendimentos, ele ficou com zero imposto de renda pessoa física. No cenário B, ele teve uma restituição de 100 mil, e no cenário C, ele tem um imposto de renda pessoa física mínimo a pagar. Tudo vocês observarão de como as rendas deles estão ali distribuídas e assim por diante, se ele sofreu retenção ou não. Porque o fato do contribuinte ter recebido 1 milhão, 1.200.000, 1.800.000 de distribuição de lucro, não significa necessariamente que ele sofreu a retenção de 10%. Vai depender se foi da mesma PJ acima de 50 mil no mês, né? Aqui aquela alíquota efetiva, né, que você pega da PJ mais da PF, se for maior que 34%, ou 40% ou 45% setor financeiro, eu tenho o redutor, né? No caso aqui, por exemplo, ilustrativamente, se foi 29% da PJ, 8% da física, vai resultar numa alíquota efetiva de 37%. Como é maior que 34%, eu tenho um redutor de 3%. No final das contas, ele vai estar lá pagando um imposto de renda mínimo de 5%. É o que está demonstrado aqui. Os dividendos pagos no exterior, que a doutora Ana Paula explorou muito bem, né? E eu concordo com ela lá, que o parágrafo 5º lá do artigo 10º lá da nova 249, na nova redação, deixa essa dúvida se eles serão isentos ou não, e aí toda a discussão de isonomia e assim por diante, né? Uma coisa que eu complemento aqui é que, e ela falou sobre esse crédito de 10%, é que o beneficiário dos dividendos residente exterior deverá pleitear em até 360 dias o ressarcimento do crédito. E esse procedimento está pendente de regulamentação ainda. Então, e aqui só um instante, pera. Muito bem. Algumas reflexões aqui, então. Rapidamente. A ata de distribuição pode ser genérica até que ponto? Quais são os requisitos mínimos? O lucro pode ser global ou individual? A ata pode prever que os lucros podem ser convertidos em capital ou empréstimos ao sócio? A ata pode condicionar a distribuição de lucro a um evento futuro incerto, por exemplo, empresa com reserva de incentivo decorrente de ação judicial? Como resolver os conflitos entre o projeto de lei, né, que agora é lei, e a lei das SAs, que vocês colocaram muito bem? A assinatura pode ser feita em 25, o protocolo na junta em 26. As remessas ao exterior relativas aos resultados apurados até 25 estão isentos, como falamos há pouco. Os juros de empréstimos captados para pagamento desses lucros são dedutíveis, né? Porque, né, o sujeito às vezes ele fala, não, eu quero pagar, então eu vou pegar o empréstimo para pagar esse lucro e tal. É porque às vezes ele tem um lucro e não tem caixa, sei lá. É possível distribuir os lucros decorrentes de ajuste de valor justo. Os lucros de 2025 remetidos ao exterior serão tributados, mesmo que declarados, né? Isso aqui acho que está até repetitivo, né? A declaração dos lucros a distribuir deve ser contabilizada no passivo, é claro, sair do PL para o passivo. Mas o sujeito não possui balanço ainda em 31/12. Mas aí eu lembro, sabe, Marciano, doutora Ana Paula, doutora Sônia, que quem faz lucro real anual e no mês de novembro paga a estimativa pelo balanço suspensão e redução, em tese, em princípio, ele tem um balanço, a não ser que ele mentiu para a Receita Federal lá, a não ser que ele reduziu ou suspendeu o pagamento da estimativa sob fundamento de um balanço que não é balanço. E o mesmo
se diz respeito ao lucro real trimestral, que quem levantou o lucro real trimestral em setembro, então pode-se pensar em balanço intermediário, né? E faz o cálculo, faz o provisionamento, tal. Quais os riscos de se capitalizar e posteriormente reduzir o capital? A doutora Ana Paula explicou muito bem isso, tem várias ideias nesse sentido, né? E o que eu farei prejudicará os meus índices de balanço para fim de licitações? Porque o cobertor, né, doutora Sônia, às vezes ele é curto, cobre a cabeça, descobre os pés, né, doutora Ana Paula? Então, todos esses rearranjos, essas mudanças, né, elas precisam ser bem pensadas. Eu estou terminando aqui, Marciano, só tem mais 2 ou 3 slides, né? Sem ser repetitivo, como a doutora Ana Paula e a doutora Sônia trouxeram, de pontos de discussão, inconstitucionalidade de total da tributação de dividendos a partir de 26, porque é uma tese. Criação de novo tributo, sujeito à lei complementar, bis in idem, erro no critério do redutor, a tributação deveria ser sobre o que exceder 600 mil e assim por diante. Inconstitucionalidade da exigência sobre dividendos apurada até 31/12, independentemente de qualquer requisito, por conta de retroatividade, anterioridade, segurança jurídica, previsibilidade. Tem um ato declaratório normativo da COSIT 49 de 1994, que lá naquela época ele dizia que tem que considerar a tributação, tem que considerar o período de formação do lucro, mas a gente sabe que pessoa física é regime de caixa, então eu vejo com poucas, eu estou trazendo aqui, não estou falando assim, o Medina está vendendo, assim, são ideias que ele está abraçando, né, Marcelo? A gente tem que ter em mente, porque às vezes o contribuinte ele tem lá o perfil moderado, conservador e arrojado. E às vezes ele quer ouvir, ele quer saber, né? Inconstitucionalidade de algumas exclusões da base, como por exemplo, doações, tem determinadas doações, se não for adiantamento de legítimo, elas são tributadas, né? Violação ao princípio da isonomia, por também alguns rendimentos de aplicação financeira não terem sido excluídos. Ilegalidade da tributação de dividendos remetidos a PJs no exterior pela violação dos princípios de isonomia e não discriminação, né, que a doutora Ana Paula trabalhou bem. Descasamento entre datas de entrega da ECF e a de IRPF. Porque eu tenho que calcular a minha alíquota efetiva, o imposto de renda em abril, pessoa física em abril, mas a minha ECF é depois. Então, eu vou ter que comprar uma máquina do tempo, né? E voltar no tempo para poder descobrir isso, ou então eles vão ter que consertar isso, tal. O Sescom entrou lá com um mandado de segurança, Sescom São Paulo, pedindo para que essa deliberação ocorra pelo menos até 30/4, sabe? Uma coisa assim. Por último aqui, o último slide, efeitos da provisão no lucro contábil. É que lá na lei fala-se que é o lucro contábil antes do imposto de renda e antes de deduzir algumas provisões e tal, e isso também afeta o cálculo em desfavor do contribuinte. Então, de forma assim, singela, é o que eu penso poder contribuir para esse debate. Eu agradeço mais uma vez, Marciano, doutora Ana Paula, doutora Sônia, e esse material espero que depois possa contribuir aí para os participantes que queiram estudar o assunto aí nos finais de semana, né, nos horários vagos do final do ano aí. Muito obrigado, professor Medina. Foi excelente a sua apresentação, levantando vários pontos, possíveis questionamentos, possíveis interpretações e dialogando muito com as apresentações anteriores, né? Então, nada como, depois das 3 palestras, nós ficarmos com a certeza de que escolhemos muito bem os palestrantes e que os 3 conseguiram realmente passar para as pessoas que estão assistindo a gente um quadro, ao mesmo tempo, né, amplo, dando a visão do todo e também destacando algumas questões específicas muito importantes. Então, agora nós temos tempo, como a gente sempre procura fazer nas mesas de debate do IF, para ouvir perguntas que as pessoas tenham a fazer e que esses pontos que vocês levantaram fiquem bem esclarecidos, né? Eu vou abrir para as perguntas, mas de muitas coisas que eu ouvi, um aspecto eu gostaria de dizer que, lendo a lei, a questão da distribuição dos dividendos para as empresas do exterior, eu realmente, vocês sabem que eu, em geral, não sou de ter interpretações assim, sempre favoráveis ao contribuinte, mas eu não vejo como, pelo texto que está aqui, você dizer que, por exemplo, uma remessa de dividendos para uma empresa no exterior,
em janeiro de 26, desde que fique incontroverso que ela é relativa ao lucro de 2025, como a Receita Federal pode exigir que se cobre o imposto de renda? Porque, vejam, o parágrafo 5º, né, que trata dessa... não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, dos termos do caput, etc. Aqui ele está falando em geral, né? Essa exceção aqui do parágrafo 5º é em geral. E a primeira, portanto, exceção é relativa aos resultados apelados até o ano calendário de 2025. A pergunta é se isso vale também para os rendimentos emitidos, os dividendos emitidos no exterior. Me parece que uma indicação que sim vale é que esse é o inciso primeiro. O inciso segundo fala em dividendos pagos a entidades no exterior que tenham como principal atividade a administração de benefícios previdenciários. Então, se o inciso segundo, inegavelmente, mira uma distribuição para o exterior, por que o inciso primeiro não iria mirar? Né? Então, me parece que tem várias questões ainda controversas aí que vocês levantaram. Essa aqui me parece das mais, entre aspas, fáceis. Não me parece haver o menor sentido na Receita Federal conseguir no judiciário exigir o imposto para uma distribuição para o exterior. É verdade que o valor é qualquer valor, como a Ana Paula mencionou bem, mas se for em relação ao lucro apurado até 31 de dezembro de 2025, primeiro que se a Receita exigisse isso também, poderia cair no judiciário em função, né, de haver uma certa retroatividade, porque o lucro teria sido formado no momento em que havia a isenção, né? Mas então, de tudo que foi dito, esse ponto me parece que é dos mais, assim, ou dos menos, né? Dos menos problemáticos. Muito bem. E, como foi colocado aqui, né, o perfil do contribuinte que vai ser afetado por essa lei é realmente o perfil do contribuinte que recebe praticamente somente dividendos. Se você tem um contribuinte que recebe meio a meio dividendos e rendimento de aplicações financeiras tributadas, né, ou que recebe bastante rendimento alto de salários ou outra coisa, o que ele vai pagar em relação a esses rendimentos provavelmente vai compensar esse imposto de renda mínimo. E lembrando que nós estamos falando aí de 140 a 150 mil pessoas no Brasil todo. Ou seja, um dos motivos pelos quais essa lei passou e passou por unanimidade, que é algo muito raro de se acontecer, é que a maioria dos recebedores de dividendos no Brasil não chegarão nem perto de ter que pagar o imposto de renda da pessoa física mínimo. Né? A grande maioria das pessoas que recebem rendimentos de dividendos no Brasil recebem esses dividendos até 50 mil por mês ou até 600 mil. E lembrando que aqueles que recebem 700 mil por ano, 800 mil por ano, não vão ter alíquota de 10%, vão ter uma alíquota bem menor. Ainda mais se eles receberem 600, 700, 800 mil de dividendos e receberem aplicações financeiras tributadas na fonte de 200, 300, 400 mil. Né? Ou seja, o perfil da pessoa afetada é realmente aquele... Eu não acho que seja exagero dizer que é o super rico, porque nós temos recebedores de dividendos que, claro, estão ali na categoria do 1%, que mais recebem rendimentos, mas não estão na categoria dos super, super ricos. Aqueles que terão o imposto de renda da pessoa física mínimo realmente considerável, ou seja, próximo de 10%, serão realmente as pessoas do 0,1% dos contribuintes do imposto de renda, mas como foi colocado aqui, acho que em vários gráficos, eles concentram uma grande parte da renda, né, distribuída que decorre do capital. Muito bem, então eu queria ouvir as pessoas que têm a perguntar. Eu vi que algumas pessoas já levantaram aqui as mãos. Fernando é... Eu só queria, Pois eu não, só queria pois não, fazer umas Sônia. colocações, Marciano, se for possível. Sim, pois não. Nossa, um prazer ouvir o doutor Medina, um prazer ouvir a Ana Paula. Fiquei encantada. Vou dormir feliz hoje, vou dormir feliz. Doutor Medina, já estou ouvindo que esse descasamento realmente entre ECF e declaração de ajuste anual, que isso vai ser regularizado. Existe, é fato. É aquilo que a Ana Paula
bem colocou, que o senhor colocou, e que eu passei rapidamente. A lei tem problemas que precisam ser ajustados, isso não há como fugir, né? Um deles foi esse que o Marciano está tratando aí, dos rendimentos remetidos ao exterior, mas acho que esse é um assunto que vai ser abordado. A questão da DDL, acredito que seja que vai chamar muita atenção da Receita Federal daqui para frente. É muito importante que os empresários tenham isso em mente e tenham essa preocupação. E talvez isso leve até que alguns empresários, essa legislação toda, né, me faz pensar que alguns empresários talvez passem a reaplicar os lucros e dividendos, como o senhor falou, na própria empresa, ao invés de distribuir absolutamente tudo. A gente ainda está dependendo da regulamentação da Receita Federal, além desses ajustes da legislação. E acredito que algumas coisas vão passar a ficar mais claras. Alguns escritórios grandes, inclusive renomados, eu tenho escutado muita coisa, né? Tenho participado de tudo quanto é discussão a respeito do assunto. E eu estou vendo que já estão se mobilizando. E aí tem gente falando, não, essa lei vai atingir só os advogados, os médicos, os dentistas, os liberais. Não, não é exatamente assim, mas realmente os investidores, aqueles que vivem dos investimentos, eles vão acabar se compensando, porque eles já vão pagar mais tributo, mais do que esses 10%, por conta aí dos investimentos, né? É, a tributação das offshore e tudo mais, né? E aí, o senhor falou uma coisa muito importante que eu tenho falado também, inclusive em curso sobre a reforma tributária. Doutor Medina, advogado tributarista que não tem hoje o lápis e a borracha na mão, está fora do mercado. Não é só reforma tributária sobre o consumo. A gente tem que fazer conta em tudo, né? A gente, quando eu fiz direito, tinha aquela coisa, não, a pessoa faz direito porque ela não quer fazer conta, porque ela não gosta. Não tem mais jeito, não tem para onde escapar. E também me lembrei, há muitos anos atrás, e aí já terminando, há muitos anos atrás eu participei de um seminário do CARF, eu nem era do CARF, eu era da DISIT da oitava, da Divisão de Tributação, lá na Fiesp. E aí tinha um conselheiro do CARF, o conselheiro dos contribuintes, e ele falou assim na mesa, nas minhas barbas, falou assim: é natural que o contribuinte busque sonegar tributos. Gente, não dá. Não dá para ouvir isso e ficar quieta. E na hora eu disse a ele: olha, o senhor me desculpe, no meu meio não é natural buscar a sonegação de tributos. Se o senhor está falando isso, é por conta do seu meio, da sua carteira de clientes. Acho que a Receita precisa ficar mais atenta. Foi meio jocoso, mas assim, não é natural buscar a sonegação de tributos. É claro que o empresário vai querer ter lucro, e é claro que na busca do lucro, ele vai querer tirar o custo dele na maior parte das vezes, mas não utilizando meios de sonegação, não utilizando distribuição disfarçada de lucros, não utilizando meios artificiais, porque hoje em dia nem compensa, doutor Medina e Ana Paula, nem compensa. Nós vivemos um Big Brother. As receitas do Estado, as receitas das prefeituras, a Receita Federal tem todas as informações. Então, com esses pequenos apontamentos, eu devolvo a palavra. E só lembrando, a APET, Associação Paulista de Estudos Tributários, eles têm, eu não sei se o Instituto tem também, tem uma calculadora já disponível, bem interessante para o cálculo do imposto de renda mínimo. Olha, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Obrigado, doutora Sônia, pelos complementos. Obrigado pela consideração. obrigado. Obrigado, doutora Sônia. Você falou dessa calculadora, que é uma ótima ideia, o IF não tem, mas eu só gostaria de dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, e houve perguntas assim no chat aqui, que nós vamos pedir os slides para os três palestrantes e que as pessoas que quiserem acessar os slides, é só mandar um e-mail para o secretaria@if.org.br que a gente envia, sim, com muito prazer, os PDFs. Fernando, por favor, faça a sua pergunta ou a sua observação, como quiser. Boa noite, pessoal. Primeiramente, parabenizar todos os palestrantes, professor Medina, professora Sônia, professora Ana. Medina foi meu professor no LLM da PUC, coordenado pelo Marciano,
lá nos idos de 2015, por aí, né? Já tem bastante tempo. Bom, minha dúvida aqui, meu questionamento, é um ponto que me parece que também vai na linha da questão de ter um problema na redação, talvez, né, pelo fato de ter sido uma norma que surgiu muito rápido e foi aprovada muito rapidamente, que é o fato de que a composição da base de cálculo da tributação do imposto de renda mínimo inclui o rendimento da atividade rural, fazendo expressa menção àqueles artigos 4º e 5º, né, da lei que trata do rendimento da atividade rural, e logo em seguida fala que não vão ser, que podem ser deduzidos a parcela isenta da atividade rural. Eu queria saber como fazer para conciliar essas duas previsões, porque me parece que ficou um pouco confuso, porque se ali está falando de uma possibilidade de calcular o rendimento da atividade rural por aquela previsão dos 20%, né, da atividade rural, qual seria a parcela isenta nesse caso, né? Então, essa seria a minha pergunta, meu questionamento. É muito interessante essa questão. Eu tinha reparado nesse ponto. Você levantou muito bem. Mas deixa eu ouvir aqui. Obrigado, Fernando. Deixa eu ouvir aqui os nossos três palestrantes para saber o que eles têm a lhe dizer. O Fernando, obrigado pela pergunta, prazer revê-lo, né? São muitos alunos ao longo dos anos, então, sempre, vez ou outra, eu estou tendo a grata satisfação de reencontrar um ex-aluno. Mas os rendimentos de atividade rural são aqueles rendimentos que eles chamam de rendimentos mistos, né? Porque não dá para separar, às vezes, o que é capital, o que é simplesmente o trabalho e assim por diante. E realmente guarda uma complexidade lá, a apuração, né, da, da, da tributação do produtor rural. E eu te confesso que não chegamos ainda aqui nos estudos que fizemos da lei a, a pensar nela com as repercussões lá na atividade rural, né? E então é uma boa colocação essa que você traz. Talvez, né, as minhas colegas aqui possam ter algo que esclareça melhor, mas até o momento eu não tenho Obrigado, Edina. nada. Pois não, Sônia. Só contextualizando, né? O conceito de rendimento tributável para o IRPF-M anual, ele é muito amplo. Ele é muito mais amplo do que o conceito de rendimento tributável que nós temos para o imposto de renda. Ninguém está falando, mas é, mesmo sob a minha ótica, existe uma discussão possível aí até a respeito disso. Veja, entram rendimentos isentos, não tributáveis, tributados, e expressamente os rendimentos de atividade rural. Mas depois, ao final, a legislação permite que se deduza aquilo que já foi pago do imposto sobre a renda. Então, eu acho que é nesse sentido. Eu não sei se eu consegui te ajudar ou te trazer mais dúvida, mas realmente esse conceito da tributação anual das altas rendas, ele é amplo por demais. Talvez numa alteração normativa isso possa é, sofrer alteração também, eu acho. Mas a gente precisa aguardar. Essa lei, do jeito que ela está posta, ela traz realmente diversas questões polêmicas. É um grande avanço e nós vamos ter que corrigir, arrumar essa roda com o carro andando. Essa é a sensação que eu tenho. Ana Paula, você quer trazer mais alguma informação? Não, acho que só para contribuir, assim, sem querer falar mais do mesmo, mas acho que o que a Sônia colocou de fato, o intuito da legislação, né? Então, a princípio, o cálculo ele abrangeria todos os rendimentos da atividade rural, e aí considerados a diferença entre a receita da atividade rural e os custos de despesas, então, ou seja, aqueles rendimentos apurados pelo livro caixa do produtor rural,
E aí, a partir desse total, né, desse volume total de todos os rendimentos oferidos pela pessoa física no ano, eu teria o direito de deduzir aquela parcela que está sujeita à isenção, para então chegar no que seria a base de cálculo do imposto de renda mínimo. Então, a princípio, você soma, assim, em tese, né, você somaria tudo e deduziria apenas a parcela sujeita à isenção. Aqueles demais rendimentos que não estão sujeitos à isenção, eles seriam tributados. Na prática, se todo o meu rendimento da atividade rural está sujeito à isenção, na apuração da base de cálculo, eu acabaria anulando os valores. Eu adicionaria e depois excluiria, ele ficaria ali nulo para fins de incidência do imposto de renda mínimo. Lógico, né? A gente pode ser que mude na regulamentação, mas na forma posta na legislação, esse seria o cálculo da base de cálculo do imposto de renda mínimo em relação à atividade rural. Eu queria só entender melhor a resposta que vocês deram, a Sônia e a Ana Paula. Essa parcela isenta seria o que? O valor de 3.036 por mês? Seria isso? A parcela isenta da tabela? O que vocês estão dizendo que seria a parcela isenta? A parcela isenta da atividade rural, porque a atividade rural ela tem um regime próprio, né? Um regime próprio e beneficiado de tributação, favorecido. Isso. Em 2025, essa parcela ela ficou ali em 169 mil, mais ou menos, reais de rendimento anual isento, decorrente da atividade rural, isento de imposto de renda. Então, todos os rendimentos superiores a esse valor seriam tributados. Ana Paula, se não me engano, seria equivalente a 20% ou Isso, observado esse limite. É isso mesmo. Isso, É 20% isso, observado. É isso. A 20% não ou ser que ele observado tenha, esse limite. a não ser que o produtor rural tenha livro caixa, né? E aí a tributação também é diferente, mas é um regime favorecido. E me parece, analisando aqui, até a Ana Paula e Medina, eu acho que essa redação vai sair até um artigo agora, sexta-feira, subscrito por mim e pela Júlia Nogueira, que é professora da PUC, tratando desse assunto, não do assunto a atividade rural, mas do assunto regimes tributários. Me parece que aí teve umas alterações da lei com relação ao regime tributário que a gente precisa ficar bastante atento. Eu vou mandar depois para a Elisângela, Marciano, quando sair publicado, vai sair publicado no Jota, se alguém tiver interesse. É, entendi. Então, só para eu li na imprensa que havia um movimento no Congresso para tirar a atividade rural completamente. Completamente, né? Aliás, é estranho você pensar em que atividade rural, que você está pensando num produtor que está trabalhando, como o Medina falou, né? Ele trabalha, mas ele também tem capital, e ele querer sair do imposto de renda da pessoa física mínimo, que é um valor estratosférico, mas de fato na análise que se faz das declarações de imposto de renda da pessoa física, há sim milionários, multimilionários da atividade rural que apuram na atividade rural, que suporia que tem um trabalho, etc, etc. Bom, essa é uma distorção à parte. Mas então, em dado momento da tramitação, isso foi bloqueado. Tanto é que aqui no artigo que trata do imposto de renda da pessoa física mínima, como o Fernando disse, está dizendo para fins do disposto, serão considerados o resultado da atividade rural. Então, aqui foi uma fechada de porta, sim. Mas, então, o que eu interpreto é o seguinte: o resultado da atividade rural está ali. Agora, eu tenho que aplicar as regras para apurar o resultado da atividade rural. Não é bem isenção, né? Não é bem. Eu acho que a palavra isenção aí, porque você pode apurar por livro caixa, ou você pode fazer aquele cálculo lá dos 20%. Isso é uma apuração da base de cálculo, não é um valor isento, né? Então, eu acho que essa parte que o Fernando falou lá na frente, ele exclui também, abre aspas, a parcela do imposto sobre a renda das pessoas físicas isenta relativa à atividade rural. Eu acho que o que se quis dizer aqui foi que não vai ser todo a receita da atividade rural, né? Eu vou poder abater o livro caixa, eu vou poder apurar os 20%, como a lei já prevê, né? Mas me parece que houve uma redação aqui, que vamos supor que eles não dissessem aqui que estaria excluída a parcela isenta relativa
atividade rural. Então, significaria que seria o valor bruto, mas o valor bruto nem na lei né, normal, né, teria. Então, acho que aqui foi uma redação meio sem técnica, mas o que se procurou aqui foi isso, manter a atividade rural no imposto de renda da pessoa física mínimo, mas, ao mesmo tempo, possibilitando que a pessoa, né, por exemplo, levasse os 20%, e não o total, né? Aliás, eu vi na internet uma dessas instituições do agro dizendo: conseguimos o que nós queríamos, e aí colocamos lá que vai ser pelo valor descontado, tudo, etc, etc. Ou seja, eles declararam que o que eles conseguiram, Fernando, foi isso. Foi que realmente não vai ser o valor total, que aliás esse valor total que nem era tributado no imposto de renda, né? Sem o imposto de renda da pessoa física mínimo, ele já não era tributado. Então, eu acho que houve destaques aí, um deputado acrescenta uma coisa, tira outra coisa, mas no computar de tudo, o que eu vejo é isso: você vai apurar a sua atividade rural como você sempre apurou, não é isso? E aí o resultado da atividade rural vai ser incluído lá para fins de cálculo do imposto de renda da pessoa física mínimo, né? Acho que isso é o que deve realmente acontecer. Mas a Martina, que é aqui do IF, uma pessoa muito atuante aqui no IF, uma advogada, está dizendo se nós acreditamos, vocês aqui que estão na palestra, que fizeram a palestra, se o PL 5.473, aprovado nessa semana lá no Senado, ele possibilita a isenção dos lucros e dividendos, mesmo que distribuídos até 30 de abril de 2026, desde que eles tenham sido apurados no ano calendário de 2025, né? Então, parece que realmente a própria doutora Sônia disse que tem muitos projetos tramitando. Eu acho que alguns deles a própria Receita Federal aceita que deve haver, outros não, né? Eu ouvi de um que diz que nenhuma sociedade de profissionais agora vai estar sujeita a isso, então os advogados, os médicos, etc., não estariam sujeitos. Enfim, vai haver várias coisas, né? Algumas o governo vai apoiar, outras não, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Mas essa especificamente possibilitando que a distribuição seja aprovada até 30 de abril de 2026 e não 31 de dezembro de 2025, para poder realmente fazer mais sentido em relação ao término do ano do calendário, etc. Queria saber o que vocês acham, e com isso a gente já vai caminhando aqui para o encerramento. Bom, Marciano, eu acho que nesse momento, ela pergunta, vocês acham que a gente tem que judicializar esse assunto? Eu acho que nesse momento a gente precisa agora aguardar as mudanças que estão aí para vir. Vamos ver como é que fica a questão da ECF, da declaração de ajuste anual, como é que fica. Já estou ouvindo dizer também que esse prazo para se decidir se vai distribuir lucro, se não vai distribuir lucro, que está até 31/12, também vai ser alterado para comportar aí a lei das sociedades anônimas. Eu aguardaria aí os próximos momentos. Vamos ver o que acontece, o que sai do Congresso aí nos próximos momentos e o que vem também de regulamentação da Receita Federal. Mas claro que ela perguntou, vamos judicializar? Você precisa ver qual é a questão que está realmente ali, o impacto do seu cliente naquele momento. Mas acho que vem mudança aí. Acredito nisso. Obrigado, Sônia. É, se eu puder complementar aqui, eu acho que nesse ponto eu também concordo com a Sônia, acho que não, o judicializar talvez não seja a melhor estratégia nesse momento. A gente já tem visto algumas pressões, inclusive, do próprio CFC para postergar esse reconhecimento dos lucros até 30 de abril de 2026, que é o que ordinariamente sempre aconteceu, principalmente para empresas que são auditadas, enfim. É, geralmente, o reconhecimento dos lucros ele não ocorre antes de abril de 2026, de fato. Então, o mais prudente seria deliberar a distribuição dos lucros acumulados com base em balanços levantados
antes de 31 de dezembro de 2025, talvez, aqui ali em novembro, outubro, principalmente em relação aos contribuintes que recolhem em regime de estimativa, por exemplo, como o doutor Márcio pontuou. E o remanescente, né, que depende ali do fechamento do ano base 2025 e de todas essas auditorias, tentar um reconhecimento aí até a 30 de abril de 2026, pode ser que até lá a gente já tenha uma definição, alguma alteração na própria legislação ou alguma definição em sede de instrução normativa da Receita Federal. Então, acho que é isso, assim, a conclusão é judicializar talvez não seja a melhor estratégia no momento. Eu concordo com as duas, Marciano. É, muita coisa está ainda acontecendo, o bonde está andando e tem que esperar o bonde parar para poder subir nele, né? E saber onde que ele vai parar também. E essas recomendações aí que a doutora Ana Paula falou, a doutora Sônia falou, são cautelas, são prudências importantes para também não pressionar a empresa, pressionar o empresário e tal, para medidas que de repente ali não vão ser inócuas. Eu acho que o único motivo que levaria Então, é a isso. Receita. Obrigado, Medina. Eu concordo com vocês e não sei se. O que que vocês. Nada. Eu acho que o único motivo que levaria a Receita Federal a se opor a esse projeto de lei, que diz que as empresas teriam até 30 de abril de 2026 para efetivamente aprovar a distribuição, seria se precaver contra algum tipo de fraude, algum tipo de planejamento abusivo, porque se a gente imaginar uma empresa muito grande mesmo, né, essas que recolhem muito imposto de renda e distribuem muitos dividendos, o razoável é isso mesmo. O lucro é o de 2025, mas eu só vou poder realmente deliberar sobre o lucro de 2025 depois que ele terminar, né? Então, assim, acho que se a Receita Federal definiu essa regra de tem que ser até 31 de dezembro de 2025, é uma regra bem razoável. Não, o lucro que está sendo formado agora, é, nós vamos fazer uma norma para o ano que vem, porque temos que respeitar a anterioridade, então esse lucro vai ser distribuído sem. Ótimo. Então, mas qual o problema de esperar até 30 de abril, tendo em vista que é preciso fazer isso para realmente ter existência jurídica, lucro? Não vejo problema nisso. Acho que a Receita Federal não tem por que se opor a isso, a não ser que ela disser, não, mas pode acontecer tal comportamento que vai. Ah, bom, então cria uma norma contra esse comportamento, né? Mas esses grandes bancos, essas grandes empresas que têm bilhões de lucros e vai distribuir milhões de dividendos, realmente o normal é isso mesmo, esperar até 30 de abril. Agora, desde que seja até 31 de dezembro de 2025, né? Se houver manobras para tentar transformar um outro lucro, aí já é outra coisa. Eu acho que a Receita Federal deveria ser muito atenta com relação a isso, mas esse prazo de até 30 de abril de 2026 para deliberar, não vejo que ela teria motivo para poder se opor a essa norma, essa mudança da norma. Então, acho que provavelmente ela vai. Marciano, só colocando por conta da visão, né? Visão de auditor fiscal. Se tiver na lei descrito que é até 31/12/25 a Receita Federal, ela é obrigada, ela faz, né? Ela é obrigada a aplicar a lei, não tem discricionariedade, ela vai aplicar a lei. Se tiver na lei, ela vai aplicar a lei. Agora, me parece que as grandes empresas, e eu vi isso hoje no Valor Econômico, não me lembro agora o nome da empresa, mas é uma grande empresa, já estão fazendo, tem uma corrida, né, nos escritórios de contabilidade para fazer formalizar essas opções que as grandes empresas estão sendo bem, estão preocupadas com isso, formalizando direitinho e fazendo aí uma análise, como o Medina falou, né? Considerando os balanços bimestrais, considerando uma situação mais conservadora. Me parece que é isso que está acontecendo. Mas se tiver na lei, eu digo para você que a Receita Federal vai utilizar e vai aplicar a legislação como ela se encontra. Ainda é Não, uma sem questão de dúvida. discricionariedade. Sem dúvida, do jeito que a lei está hoje, né? Do jeito que a lei está hoje, haveria autuação. Mas o que eu acho é que se um senador, né, apresentar como foi dito aí pela Martina, e que disser, eu quero ouvir a Receita Federal, está aqui dizendo que as empresas têm até 30 de abril
2026, porque a lei das SA, etc. A Receita Federal opine. O que eles vão dizer? Né? Não, isso é ruim porque vai... Não sei, né? É só nesse sentido. Agora, se disserem assim, tem um projeto aqui que está dizendo que os advogados, os médicos estão fora do imposto de renda mínimo, aí é claro que a Receita Federal não vai considerar que seja uma mudança. Mas existe esse risco, eu acho que existe o risco de pouco a pouco essa lei ser desconstruída. A lei não seria desconstruída com esse projeto de lei que define até 30 de abril de 2026. A lei não seria desconstruída, na minha opinião, em nada. Mas se você aprovar uma dizendo que, no caso das profissões A, B e C, dos profissionais liberais, não aplica. Aí depois vinga outra no caso do produtor rural. Aí depois que vinga, aí realmente a lei vai se desmilinguindo aos poucos, né? E vamos ver, esse risco, tomara que não me socorra, mas vamos ver. Bom, gente, foi excelente. Queria agradecer Concordo com aqui. você, viu? Concordo com você. Concordo com você. Muito obrigado. As pessoas estão elogiando aqui. Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Medina. Eu queria destacar aqui que o Vilmar, no chat, acho que foi o Vilmar mesmo, ou Gilmar, deixa eu ver aqui. Gilmar, ele na visão dele, eu entendo que, né, que procede, que no caso do produtor rural que apura pelo livro Caixa, né, o resultado vai ser, ele fala assim, ó, sobre atividade rural teremos duas regras, uma para quem apura pelo livro Caixa, quando o resultado será adicionado que é o resultado apurado, o resultado positivo da atividade rural. E outra regra para quem apura pela presunção de 20. Nesse caso, ele oferece o rendimento e retira a parcela isenta, né? Então, eu queria agradecer o Gilmar também por contribuir aí com, em- com esse É, comentário aí. é interessante, ou seja, se ele optar pelos 20%, né, o que ele vai colocar lá na base de cálculo do imposto de renda mínimo é os 20. Deduzindo. Não é Ah, assim, ele põe tudo e tira a parcela isenta, que ah, são os 20. Isso, entendi. isso. Que é a maneira de Regime, apurar maneira de apurar a é base o de cálculo. regime favorecido. É o regime favorecido. Perfeito. É. Muito bem. É, e então as observações aqui foram feitas. O Vilmar também colocou uma observação sobre a tributação somando pessoa física com pessoa jurídica. Eu também acho, como a Sônia colocou, que a gente tem que aguardar para saber qual vai ser a reação das pessoas, né, dos investidores internacionais. Eu acho que o investidor internacional que bota dinheiro no Brasil está preocupado com a taxa de lucro, está preocupado com o resultado que ele vai ter. Se após esses 10% aí, o resultado dele ainda fosse interessante para ele vir para o Brasil, investir no Brasil, mais do que, por exemplo, na Argentina, ou o que for, ele vai continuar investindo aqui. Ele não vai ficar magoado, digamos assim, com o governo, sair daqui, mesmo ele tendo aqui um lucro depois do imposto de renda bem maior do que em outro lugar. Acho que não é assim que os muito ricos raciocinam, né? Mas vamos ver. Agora, me parece que chegar e dizer, não, agora vai haver uma debandada geral, é mais um achismo, um wishful thinking, como se diz, ou seja, eu quero que seja, eu estou chateado, certo? Do que propriamente um dado. Agora, pode acontecer? Pode, né? Pode. A economia, muitas vezes você só percebe depois se as coisas aconteceram, tentar explicá-las, né? Mas foi uma mesa de debates de encerramento do ano de 2025 muito esclarecedora, muito interessante, vários pontos de vista vocês trouxeram e tudo muito completo. E é o tema do momento, realmente, nos escritórios de contabilidade, nos escritórios de advocacia, enfim. Então, queria agradecer pela presença de todos. Estou vendo aqui pessoas do IF, como diretores do IF, membros do Conselho Deliberativo do IF, Fernando. O Marcelo Rios também entrou em dado momento aqui, que é o atual presidente do IF. E fica aí o meu convite para Ana Paula, para Sônia e para o Medina para participarem de outros eventos. E, por favor, me enviem por Zap mesmo o PDF, porque várias pessoas já me pediram aqui. Fez muito sucesso o material de vocês. E nós vamos, então, vamos enviar para quem fizer essa solicitação. E fica também um anúncio de que nós, aqui no IF, fizemos um curso
com 20 aulas sobre a tributação do consumo, a nova tributação do consumo, a emenda 132, a lei complementar 214, e as aulas desses 20, dessas 20 ocasiões, as 20 aulas, né, estão disponíveis para quem quiser adquiri-las, e mais informações vocês conseguem no nosso Instagram, do IF Oficial, e entre em contato pelo secretaria@if.org.br para vocês se inteirarem da programação do ano que vem. Nós teremos muitas mesas de debates e faremos muitos eventos. Espero que vocês que estão conhecendo o IF agora tenham gostado e se juntem a nós. Muito obrigado a todos. Vou aqui pausar a nossa gravação. Vai ficar disponível no canal do IF no YouTube. Muito boa noite.